do indulto presidencial que foi concedido ao ex-deputado Daniel Silveira pelo ex-presidente Bolsonaro. O Bruno Pinheiro está conosco novamente aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bruno, uma questão bastante polêmica. Essa decisão do Supremo pode sair hoje ou é o início, de fato, aí desse julgamento? Muito bom dia, Bruno. A gente relembra rapidamente que já foi adiado, na verdade. Essa é a segunda vez que é agendado. A nossa equipe da Jovem Pan acompanhou a agenda do julgamento hoje em plenário. Esse é o último item, ou seja, se já estiver em cima do horário, já no final do julgamento, acaba também sendo adiado novamente esse julgamento. Vale ressaltar que o ex-deputado Daniel Silveira, ele foi condenado a 8 anos e 9 meses, não foi liberado ainda e está detido no Rio de Janeiro. E vale ressaltar que um dia após a condenação, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que é amigo de Daniel Silveira, ele concedeu o indulto e que seria extinguindo esta condenação. E agora será julgado a legalidade do indulto de Jair Bolsonaro, que foi concedido a Daniel Silveira. Vale ressaltar que o ex-deputado chegou a disputar as eleições no Rio de Janeiro, uma vaga ao Senado, não conseguiu sucesso e acabou sendo alvo novamente de uma operação da Polícia Federal durante o inquérito de atos aí, também inquérito no STF. Esse julgamento estava agendado no início do ano, acabou sendo adiado, é da relatoria da ministra Rosa Weber. Agendado hoje, está como o último item do julgamento. A gente vai aguardar se será julgado ou não essa legalidade do indulto de Jair Bolsonaro, que foi concedido a Daniel Silveira. Vale ressaltar que ainda no exercício, estando lá no Congresso Nacional, ele já estava usando uma tornozeleira eletrônica. Ele chegou a afirmar que ficaria acampado lá dentro do Congresso, ficou uma noite, inclusive, acabou recebendo a visita de oficiais lá dentro do Congresso Nacional, um assunto que dividiu opiniões. Ele ficou sem rede social, não estava utilizando as suas redes sociais. Tudo isso após aplicações de diversas multas do ex-ministro Alexandre de Moraes. Então, a expectativa, se esse julgamento vai acontecer de fato nesta quinta-feira, a gente volta atualizando logo mais se será analisado essa legalidade do indulto a Daniel Silveira, viu, Marcelo? Exatamente, uma questão muito polêmica. Eu me lembro que você acompanhou toda essa reviravolta de ele ficar ou não, dormir na Câmara. Ele também é acusado pelo ministro Alexandre de Moraes de não seguir as determinações da Justiça. Ele teve as contas bloqueadas, inclusive há aí punições na casa de milhões para o ex-deputado. Ele fez uma escolha que acabou se demonstrando aí totalmente equivocada, né? Ao disputar o cenário, ele perdeu para o Romário lá no Rio de Janeiro. Se ele tivesse mantido aí a tentativa de uma reeleição, uma cadeira na Câmara Federal, a história poderia ser outra neste momento, ele com foro privilegiado. Quando ele perdeu o foro privilegiado, lá no dia 2 ali de fevereiro, ele já voltou então para a cadeia numa determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, Bruno, o que está em discussão é o seguinte: se o presidente concedeu o indulto, se o indulto for legal, ele não poderia ser preso novamente? Ou, de fato, aí, o fato dele não cumprir as determinações na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, ele poderá voltar justamente e permanecer na cadeia? Justamente, seria o indulto, é uma espécie de um reset, na verdade, né? Ou seja, anulando a condenação de 8 anos e 9 meses. Sobre a disputa eleitoral, ele chegou a ficar inelegível. Então, até mesmo se ele voltasse a disputar essa reeleição, não seria algo muito fácil entre um julgamento, uma nova decisão da Justiça Eleitoral. Recentemente, é envolvido em uma outra história do senador Marcos Duval, em relação a uma reunião lá na residência oficial do Alvorada, que havia um certo planejamento de ouvir o ministro Alexandre de Moraes, e Daniel Silveira novamente envolvido em uma outra situação que é citado no que tinha interesses, de acordo com o senador
Marcos Duval de ouvir o ministro Alexandre de Moraes. Uma forma de escuta ilegal e, de acordo com a denúncia, justamente o ex-deputado Daniel Silveira era quem estava organizando esta operação chamada de Operação 5 Estrelas. Bruno Pinheiro, daqui a pouco você volta acompanhando tudo aí diretamente de Brasília. Valeu, Bruno. Cristiano Vilela, essa operação inclusive foi chamada de Tabajara, né? Justamente aí pela base governista do PT. Uma questão bastante polêmica, eu não me lembro de um caso parecido como esse, Cristiano, com a sua experiência também na área jurídica, é inédito mesmo? Olha, é um caso realmente, eu não me lembro de nenhum caso que se pareça com esse, que tenha essas características. Eu entendo que, do ponto de vista jurídico, nesse caso o presidente Bolsonaro errou. E por que o presidente da República errou? Porque ele acabou concedendo essa graça, concedendo esse indulto antes do trânsito em julgado. E uma vez que essa concessão se deu antes do trânsito em julgado, que é o marco que finaliza a apreciação judicial, o presidente da República ele extrapolou as possibilidades constitucionais dessa concessão e entrou num campo de decisão de um outro poder, que é o Poder Judiciário. Então, a bola só vem para o presidente da República depois que transita em julgado e que acabou a apreciação por parte do judiciário. Então eu vejo que nesse ponto ele errou e eu imagino que o STF vai julgar como sendo ilegal esse indulto do deputado Daniel, que provavelmente vai inclusive continuar preso por mais um tempo. Já que você